O importante é que nós somos responsáveis, nós somos reis e rainhas. Nós temos todos súditos, todas as partes do nosso corpo, todas as nossas partes dos corpos sutis e tantas outras coisas que a gente mal sabe que é responsável para cuidar. Olá, senhoras e senhores, meninos e meninas, muito bem-vindos ao canal da Plenitude. Hoje venho falar sobre reinados. Sabia que você é rei? Você é rainha? Eu também sou rei e rainha. Rainha? Não, eu sou rei. No meu caso, eu sou rei. Né? Todos nós somos reis e rainhas, acreditem vocês ou não. Somos reis e rainhas dos nossos corpos. Corpos por quê? Não é corpo? Não, são corpos. Corpo físico, a gente subdivide, né? O corpo físico, o corpo mental, o corpo emocional, o corpo energético. Né? São 4 corpos dos quais nós somos reis e rainhas. E o que um rei faz em um reinado? A voz dele é lei, que ele manda, as peças, as partes do reinado obedecem. E o que um rei normalmente tem, além dele como lei, ele costuma ter conselheiros. E esses conselheiros, eles guiam para auxiliar ali o rei. E o que acontece? Se nós temos maus conselheiros, nós vamos ter um mau reinado. Né? Isso vai prejudicar os nossos súditos, isso vai prejudicar todos que estão ali sobre a minha responsabilidade. Já que eu sou rei, tudo isso aqui está sobre todo o meu reinado está sobre minha responsabilidade. Olha que interessante. Então, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa energia, como que está a nossa energia? Nós temos energia para a ação ou nós não temos energia? Nós estamos com falta de energia. E como está o nosso corpo físico, sua manifestação? Né? É forte, é robusto, ele é flexível ou ele é rígido, ele está lento, enfim. O nosso reinado, como estão os nossos corpos, como está o nosso estado interno, como estão os nossos pensamentos, as nossas emoções e a nossa saúde física e a nossa saúde energética, tudo isso é um reflexo da nossa capacidade como reis e rainhas. Então, quais conselheiros nós costumamos ouvir? Aqueles que plantam calúnia, discórdia? Ou aqueles conselheiros que nos levam a um caminho de disciplina, de um respeito ao próximo, um respeito a todos, um cuidado com tudo e um trabalho constante para cada vez mais termos um governo melhor, para cada vez mais deixarmos os nossos súditos felizes. E quem são os nossos súditos? São todo o nosso corpo, todas as nossas partes. Os nossos pés devem estar bem, as unhas dos pés devem estar bem. Né? Se tem uma unha encravada ali, você não está cuidando dela, isso vai te causar problema, né? Vai causar dor, vai causar sofrimento. Então nós precisamos cuidar, cortar a unha certinho, né? E isso serve para a alimentação. Como é que está o estômago, como é que está o intestino, como é que está o rim, como é que está o fígado, pulmões, o ar que a gente respira. Todas as nossas partes, o que faz parte do reinado são os súditos. Mas nós, como vontade interna, vontade que aquela lei que fala, por exemplo, braço mexe para cá, eu não preciso falar, é simplesmente uma vontade. Meus braços estão mexendo, minhas mãos estão mexendo. Eu estou falando simplesmente pela força de vontade. E essa força de vontade, que somos nós, nada aconteceria sem essa força de vontade. Se eu não tivesse com vontade de gravar o vídeo aqui, eu não estaria gravando o vídeo aqui. Então eu tenho essa força de vontade para agir. E essa força de vontade é o rei e a rainha. Essa lei que simplesmente manda e manifesta. Quando eu quero, esses corpos têm que obedecer. Esse corpo físico tem que obedecer. A minha mente, quando eu quero pensar em alguma coisa, eu quero imaginar alguma coisa, ela tem que imaginar. Porque é lei, a vontade é lei. Então esse corpo de vontade, que ele seria o quinto corpo, ele é um corpo, que é o chamado corpo, dito corpo causal, o corpo da alma, o que seja. Ele é o corpo da lei, é o rei. É o que governa esses 4 corpos. Né? São 4 reinados, olha que interessante. São 4
dinastias, 4 terras, né, 4 áreas para serem governadas, que é o corpo físico, as energias, as emoções, né, o corpo astral e o corpo mental. Então, como reis e rainhas, nós precisamos fazer um bom governo, um bom reinado. Se nós tanto falamos do governo externo, federal, estadual ou até municipal, nós somos cheios de dedos, né, para falar dedos apontados, né? Porque o governante X faz bem, o governante Y não faz, enfim. Como somos nós, como estamos nós como governantes? Governantes das nossas terras, aquilo que nos é de responsabilidade, da nossa responsabilidade. Precisamos nós sermos governantes de nós mesmos com uma capacidade que seja digna de poder sermos exemplo. Então nós devemos, não que sermos exemplo para que as outras pessoas vejam, mas sermos exemplos para nós mesmos. Para que quando nós, no momento que a gente vai descansar, né, vai normalmente deixar o corpo físico descansar, deitar a cabeça no travesseiro, nós estejamos plenos e felizes, sentindo que nós cumprimos o nosso papel como governantes. E quais conselheiros nós estamos ouvindo? Aqueles que plantam discórdia ou os que nos guiam por um caminho que nos faça evoluir, sem necessariamente ter dor e sofrimento? Então, esses são os nossos guias superiores. Nós temos guias para todos os lados. Temos pessoas ao nosso redor, dentro do nosso círculo social, familiar, né? Amigos, colegas de trabalho. E temos, além dessas pessoas, conselhos através de livros, de influenciadores que a gente tem aí na internet, todo tipo de sabedoria. Mas existem influenciadores que são invisíveis. E são estes que eu quero que vocês prestem atenção. São a estes conselhos invisíveis, as ideias que surgem na mente, de repente um fluxo emocional que vem, que nem sempre é nosso. Simplesmente é um bafo que está vindo para o nosso lado, entende? Simplesmente é alguém que está implantando um pensamento, uma semente de pensamento na nossa cabeça, no nosso corpo mental, que a gente interpreta isso como sendo nosso, um pensamento nosso. De repente um pensamento totalmente destrutivo, você está num momento super tranquilo, calmo e alegre, e de repente surge um pensamento destrutivo. Esse pensamento é meu? Se eu estou calmo, tranquilo, alegre, feliz, estou pleno, por que vem um pensamento destrutivo? Por que vem um pensamento maledicente? Pensando mal, falando mal de alguém, ou até de mim mesmo? Então devemos prestar muita atenção a esses conselheiros invisíveis. E nós, como reis e rainhas, podemos, pela força da vontade, que é a nossa habilidade, expulsar esses conselheiros, esses péssimos conselheiros, esses invasores, cuja função deles às vezes é nos prejudicar ou de nos testar. Mas, de qualquer forma, o conselho deles não nos ajuda em nada. Nós precisamos dos conselheiros verdadeiros, das nossas partes divinas, das nossas partes que estão aqui por nós. E aí, no momento que esses conselheiros ruins aparecem, a gente chama os guardas, chama os guardiões. Guardas, retirem esses conselheiros daqui, prendam esses conselheiros insolentes. E é mais ou menos assim. Nós precisamos manifestar essa força de vontade como reis e rainhas e governar os nossos corpos, governar muito bem essas terras internas que estão sob nossa responsabilidade e viver plenos. Porque chega, gente, chega de viver com dor, chega de viver com sofrimento, chega de lamúria. Vamos ser pleno. Tá difícil lá fora, tá tenso essa situação. O Covid tá complicado, tá? BRT lotado, ônibus lotado, tá? É complicado, tá tudo complicado. Mas o que eu, como rei e rainha, faço para que no meu reinado tenham as boas energias? Se manifeste as coisas boas. Não estou feliz onde eu estou? Ou eu mudo o ambiente, ou eu me mudo de ambiente. Trazer a mudança, trazer a transformação. Ou eu mudo a minha atitude interna perante o ambiente que eu vivo, ou eu paro de reclamar e vejo as coisas boas que tem e procuro transformar as coisas que estão desafiadoras, ou eu me mudo, pego minhas coisinhas e me mudo de ambiente. As duas formas. A primeira forma é mais desafiadora. Mudar-se de ambiente é mais fácil, dependendo de como está a sua frequência. Normalmente no ambiente que a gente vive, se dá tudo certo, a gente às vezes precisa só de pequenos ajustes. Então a gente procura mudar o ambiente, mas mudando a atitude interna também. Mas às vezes a alteração frequencial é tamanha
que nós não conseguimos mais permanecer naquele ambiente de jeito nenhum. As mudanças seriam muitas. Então nós nos mudamos de ambiente. O importante é que nós somos responsáveis, nós somos reis e rainhas. Nós temos todos os súditos, todas as partes do nosso corpo, todas as nossas partes dos corpos sutis e tantas outras coisas que a gente mal sabe que é responsável para cuidar. Então lembre-se, para simplificar, cuide dos seus pensamentos, cuide das suas emoções, cuide da sua fala e cuide das suas ações. Cuide dessas 4 coisas. Se você já observar atentamente essas 4 coisas, no momento em que um pensamento vier, você vai estar cuidando dele. Orai e vigiai, lembra? Orai e vigiai. Então, a parte do vigiai é você prestar atenção em si mesmo. A parte do orai é pedir para os nossos guardas, para os nossos conselheiros supremos, os nossos conselheiros verdadeiros, para que eles nos guiem, para que eles nos ajudem, e os guardas que nos protejam. Dessa vez é uma moto só que passa. Outro vídeo era passando 2 caminhonetes. Nós pedimos para esses conselheiros nos ajudar. Isso é orar. Nós temos que pedir. Pedir e obtereis. Pei e abrir-se-vos-á. Nós precisamos pedir ajuda dos conselheiros, dos nossos guias, dos nossos guardiões. Eu preciso de guardas aqui me protegendo. Eu preciso dos meus guias aqui me orientando. Eu não estou sabendo o que fazer. Eu preciso dos meus guias para que me ajudem a saber o que fazer. Uma vez que eu sei o que eu preciso fazer, vou lá e faço. Uma vez que eu sei o que eu preciso falar, vou lá e falo. E assim segue. Nós, como reis, a força de vontade tem que estar forte. Nós precisamos trazer isso. Essa é a nossa responsabilidade. E cuidar dos outros corpos. Cuidar do pensamento, das emoções, das energias e do nosso corpo físico. Espero que esse conteúdo tenha sido válido para você, que tenha servido de alguma forma para você, que tenha te clareado um pouco a visão e que tenha te inspirado a tomar novas atitudes para você, para o seu governo, para o seu reinado supremo dentro de você mesmo. Se isto foi útil para você, por favor, deixe seu like e se você sentir que essa informação pode ser útil para mais pessoas, compartilhe com os seus amigos, compartilhe com aqueles que precisam dessas informações. E se você tem mais alguma coisa para acrescentar, ou para perguntar, ou até para criticar, por favor, deixe aqui o seu comentário, que eu vou ficar muito feliz em ouvir o que vocês têm a dizer e podemos aí continuar conversando e discutindo muito mais a respeito do governo interno e deste tema, e principalmente dos conselheiros, tá bom? Gratidão. Namastê. Fiquei gravando aqui 15 minutos falando e a câmera virada lá pra trás, né? Vamos ver se agora tá gravando certo. Vamos lá.